Então, bom dia a todos, os presentes e os que nos acompanham via online. Esta é mais uma sessão dos seminários da hora do almoço, integrado no ciclo das conferências globais, e é um projeto que foi iniciado pelo professor José Eduardo Franco, no âmbito do SEG, do Centro de Estudos Globais, que tem uma função formativa muito importante. Portanto, sentimos-nos muito felizes de ter aqui o nosso convidado que do Brasil nos chegou para falar sobre o ideal dos mares, o favor com mais se acende o engenho. Ele explicará porquê e como. E temos connosco duas pessoas também muito caras, muito queridas a este centro e a qualquer dos envolvidos. A escritora Teolinda Gerção, escritora e professora, antiga professora, não é? É sempre professora. Teolinda Gerção o José Manuel Vasconcelos, vice-presidente da APE, da Associação Portuguesa de Escritores, pessoas que muito nos honram com a sua presença. Um agradecimento também especial à Milena, que está sempre presente, e ao Florentino, que nos vai assegurando a visibilidade, além de outras funções que vai tendo e que vai desempenhando muito bem. Ora bem, relativamente ao professor Márcio, pois já sabemos que ele é professor de uma universidade do Brasil, que tem um percurso que passa por pós-doutoramentos até em estudos literais e em linguística, e tem uma obra já bastante importante, sendo coordenador de um grupo de pesquisa dedicado à Teolinda Gerção, que quando foi dos 80 anos de vida e 40 de obra, foi muito celebrada. Durante 2 anos corremos o mundo todo consigo, salvo seja, mas o online teve essa vantagem, e é também do grupo de investigação dedicado a essa de Queiroz, que me é muito caro. Fiz o doutoramento em essa, portanto, naturalmente é um autor que é muito caro, e também trabalha o seu concorrente, Camilo, não é? Portanto, vamos agora entrar nesse ciclo de celebrações e de evocações com o Camilo este ano. Pertence a uma série de projetos, coordena as obras literárias em língua inglesa, também trabalha as literaturas de língua portuguesa e as literaturas marginais em geral. E eu queria chamar a atenção para o modo como o Márcio, depois o professor Márcio Jean Fialho de Sousa, depois de ter acolhido entusiasticamente o projeto da celebração e da homenagem à Teolinda Gerção, ter também aprovado, acolhido e entusiasticamente desenvolvido o projeto de celebração do cinquentenário, do quinto centenário de Camões. Promoveu uma série de iniciativas, aderiu a outras. Eu salientaria duas. O terceiro encontro internacional com a literatura portuguesa Camões 500 anos, cuja obra final, no fundo, os textos revistos e traduzidos e publicados, contarão com uma parceria com a Universidade de Caracas, o Instituto Camões e a Universidade Complutense de Madrid. Salientaria as nossas colegas Digna Tovar da Universidade de Caracas e responsável pelo Centro Camões na Universidade de Caracas,
barracas, e a Sandra Teixeira de Faria, a professora de Sandra Teixeira de Faria, da Universidade Complutense de Madrid. A uma devemos a equipa de tradução para castelhano, a outra, e revisão, a outra deveremos a publicação. E tivemos connosco em muitas iniciativas o professor Márcio Janfiel de Souza, sendo que agora é uma iniciativa cá. Para todo o mundo, sem dúvida, mas em que contamos pela primeira vez, pela primeira vez para nós, presencialmente com o professor Márcio. Portanto, professor Márcio Janfiel de Souza, o ideal dos mares, o favor com que mais se acende o engenho. Faça favor, a palavra é sua. Muito obrigada por estar aqui connosco. Eu que agradeço, professora Anabela Rita, é uma honra estar aqui, né, presencialmente, e também uma honra estar aqui, né, acompanhado pelos os nossos parceiros, né, e que vem aqui para discutir um pouco com a gente, né, esse desafio que é falar sobre a obra de Camões, né. Como diria o Sá de Miranda, falar de Camões, ele diria em outros contextos, né? Mas pegando para o nosso contexto, falar de Camões é colocar-se em perigo, né? Como eu tenho dito. Porque muito já se disse, né? Muito ainda tem que dizer, e ainda a gente corre o risco de se repetir, né? E esperamos que eu não me repita aqui neste momento. Mas antes disso, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, né? Depois de todo esse tempo, né? Que nós nos dedicamos a fazer, né, as celebrações dos 500 anos de Camões, uma parceria muito importante, que quando, como falávamos anteriormente, que a gente espera que continue, né, Anabela Rita? Possamos fazer ainda muitos outros eventos e realizar muitas outras ações para a formação. Então, eu peço primeiro licença aos camonianos, né, para apresentar aqui minhas pequenas considerações, visto que eu não sou um camonianista, né? É, trabalho com Camões o tempo inteiro, porque afinal de contas não dá para falar de literatura portuguesa sem passar por Camões, né? E desde o início até o final. É uma obra que a gente sempre lê, né? Que a gente sempre relê, como diria o Ítalo Calvino. E também agradecer a parceria, né? Realizado com você, professora Anabela Rita. E também agradecer ao professor Epifânio, também foi muito importante nesse processo dessas celebrações, né, que organizou o 10º Colóquio Internacional Luso Brasileiro, que tinha Camões como o seu tema principal, né, Camões ontem e hoje. Também ao Centro de Estudos Globais, né, que estamos trabalhando juntos, né, inclusive eu gostaria de citar a Cristina Lucas Silva, que trocou e-mails comigo o tempo inteiro para estar aqui neste momento. E ainda apresento agradecimentos, né, à minha universidade, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, um nome difícil de falar, né, que autorizou a minha vinda, a minha saída em pleno auge das aulas que estão acontecendo lá, né, então agradeço em nome da professora diretora do centro, a professora Tereza Vale, e também a Unimontes, né, onde eu continuo como professor dos estudos literários no mestrado, no nível de mestrado. E ao grupo de pesquisa Teoria da Gestão, né, que juntos também, né, abraçaram essa ideia das comemorações, foram eles que também ajudaram no terceiro encontro internacional, né, Camões 500 anos, então devo agradecimento a eles também. Bom, mas depois de todo esse introito, né, vamos falar um pouco do Camões, né? Então, eu vou fazer uma leitura talvez um pouco dialogado para não cansar muito, mas e depois estarei também aberto às intervenções, né, de vocês aqui presentes e também de quem nos ouve e nos assiste. Pois bem, a importância de Camões para os estudos literários e para a cultura portuguesa e também para o mundo lusófono tem um valor inestimável. Ao mesmo tempo, vale observar que, vindo de uma condição de vida que chega a ser irônica e inusitada, Luís de Camões surge como um velho do Restelo, como uma voz que vem do desconhecido, de um anonimato, como afirma Antônio de Figueiredo, numa época em que a sociedade se dividia em três grupos: o clero, a nobreza e o povo. Luís Vaz de Camões emergiu da massa anônima
que não tinha registro de origem ou de genealogia. Ele, à frente do seu tempo, ainda que marcado por sua esfera cultural, histórica e geográfica, conseguiu ultrapassar os limites da intelectualidade de sua época, tornando-se uma alma crítica e visionária. Como bem afirma o Conde de Ficálio, ainda no século XIX, cito: Camões é grande pelos incomparáveis dotes do seu espírito, mas é grande também pela grandeza do seu tempo e pela glória do seu país, que chegado ao ponto culminante e em breve decair. Fim da citação. Ficálio reconhece a importância do poeta, associando a grandiosidade de sua época e de seu país, mas antes de tudo, destaca seus incomparáveis dotes de espírito. Nesse sentido, depreende-se das palavras do Conde o seu reconhecimento pela singularidade do poeta, mas também sobre seu olhar filosófico e visionário, por estar além das obviedades do momento e de glória da nação. Em diálogo com Luiz Maffei, pode-se dizer que Camões olha com esmero a realidade que se mostra a seus olhos. Desse modo, críticos e historiadores identificaram em Camões o registro de grandes feitos da nação portuguesa e o triunfo da civilização ocidental sobre o Oriente. De fato, o poeta exaltou a nação portuguesa, utilizando-se de recursos expressivos e estruturais jamais utilizados em língua portuguesa à época. E mesmo em tentativas posteriores de escritores na busca por superar as estratégias de escrita de Camões, não foram suficientes para usurpar seu lugar de maior poeta lusitano. Segundo Teófilo Braga, Camões toma para o momento histórico o feito que, tornando imperecível a memória de Portugal, dava à sua pátria a consciência da alta missão de impulsora da Europa e de fator na marcha da humanidade. Por ocasião da passagem do quarto centenário da morte de Camões, em 1981, Antônio de Figueiredo comenta que a vida e a obra de Camões, os Lusíadas, estão intensamente ligados ao ímpeto inicial da expansão ultramarina portuguesa. Dito isso, convida seus leitores a acompanharem a evolução das interpretações histórico-política da obra épica camoniana. E propõe ainda o seguinte questionamento, e aqui eu faço uma citação. Foi Camões, como pretenderam tantos eruditos historiadores do imperialismo, o poeta que glorificou o expansionismo português. Cristão e europeu, ou é Camões um criado que, para lá das limitações do seu tempo, teve uma visão mais universalista e progressista dos feitos e acontecimentos que inspiraram a sua obra da época? De fato, durante a ditadura portuguesa, Oliveira Salazar oficializou o culto dos Lusíadas e proclamou o dia 10 de junho como o Dia de Camões, de Portugal e da raça. Isso já tinha sido criado, né, em 1880 por Dom Luís I. Fez de Camões, portanto, a figura central do nacionalismo português e do imperialismo europeu. Essa instrumentalização de Camões pelo salazarismo acabou por um desserviço para a obra camoniana. Afinal, na medida em que a evolução política passava a rejeitar a validade dos valores morais e políticos do imperialismo, o interesse internacional pela época de Camões passava a diminuir, de modo a circular em grupos cada vez mais restritos da erudição acadêmica. Por outro lado, o que se vê na épica camoniana, é ultrapassado o reconhecimento dos grandes feitos de Portugal seiscentista, pois por um viés lê-se, e aqui eu cito Camões: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana e em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Com esses versos iniciais, o poeta homenageia os navegadores, reconhece seus grandes feitos por navegarem por águas desconhecidas e por ultrapassarem limites geográficos desconhecidos até então, e ainda assumindo riscos. Todas essas atitudes que merecem admiração, todas essas atitudes que merecem, de fato, uma admiração,
né, e que o poeta honra. É com essa admiração que ele se propõe a compor seus versos. Assim afirma nos versos que seguem adiante, na segunda estrofe, o seguinte: cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar o engenho e a arte. Né? Ou seja, é com engenho e com arte que os feitos dos navegadores, com a mais fina arte que ele cantará, elogiará os protagonistas das navegações. Daqui poderá ter vindo a ideia nacionalista da ditadura de que esta obra poderia ser a voz oficial, e aqui eu coloco entre aspas, dos portugueses, que colocou o poeta como símbolo de um regime opressor, como se o grande poeta estivesse endossando atitudes, como se lê nos versos da segunda estrofe, onde ele diz: e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando. Em outros termos, diante das navegações, Portugal estaria apenas cumprindo sua missão de edificar novos reinos e de propor a fé, compromisso assumido supostamente diante da bula fundadora da nação, promulgada pelo Papa Alexandre III, que inclusive eu tenho um texto que eu falo sobre isso, né? E esta peculiaridade da independência de Portugal a partir da bula deve ser lembrada, visto que é a partir desta bula papal que surge o mito de que a nação portuguesa nasceu com o fim de evangelizar todos os povos. Pois, como consta na bula, Dom Afonso Henrique já havia exterminado intrepidamente em porfiados trabalhos e proezas militares os inimigos do nome cristão, e propagando diligentemente a fé cristã, assim deixasses aos vindouros nome digno de memória e exemplo merecedor de imitação. Esses elementos podem ser identificados nos versos em que Camões afirma que os portugueses, entre aspas, entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram, e que aqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas, libertando a todos das leis da morte, dando a entender aqui que se trata da morte espiritual, que seria o resultado do pecado. Interpretações dessa natureza dariam a Portugal o pretenso selo de caridade e de boa vontade frente a todos aqueles que tiveram suas terras invadidas, estaria fazendo um bem a eles. Afinal, o propósito espiritual era o suficiente para justificar qualquer ação, cujo fim fora este, salvar a todos da morte eterna. A despeito disso, conforme observou Antônio Figueiredo, Camões revelou uma singular percepção do significado das descobertas marítimas nos séculos XV e XVI. Um feito talvez só comparável à conquista do espaço no nosso tempo, né? Século XX, quando ele diz isso. Também levantou dúvidas que são a marca dos grandes pensadores e gênio. Ainda no canto primeiro, na 106ª estrofe, encontra-se os seguintes versos: no mar tanta tormenta e tanto dano, tantas vezes a morte apercebida, na terra tanta guerra, tanto engano, tanta necessidade aborrecida, onde pode acolher-se um fraco humano, onde terá segura a curta vida, que não se arme e se indigne o céu sereno contra um bicho da terra tão pequeno? O mar que traz nova vida é também a região da morte, do desconhecido. Sendo assim, ao mesmo tempo em que o mar pode trazer as riquezas de uma pretensa descoberta, traz também as incertezas e destruição, o dano e a morte apercebida. Como afirma Cristiano Martins, cito ele, o mar que se inicia nas praias lusitanas e que se estende pelos espaços sem fim, e que ia bater quem saberia em que costas, morrer quem saberia em que areias, era bem o rude mar misterioso da época das primeiras grandes navegações, diante de cuja imensidade os homens se sentiam menores e cheios de espanto e terror. Nesse contexto, o estar no mundo passa a ser um perigo. Afinal, seja na terra firme ou nas águas desconhecidas, a humanidade se perde em guerras. E entre si, enganam-se e acumulam necessidades fúteis em uma vida curta e fugaz. O que mais se nota é a vaidade.
Aliás, essa ideia de perigo em estar vivo foi tema significativo na lírica camoniana, nas imagens do descoberto do mundo, da desilusão, do desconcerto do mundo, da desilusão, como no soneto O Dia em que Nasci, Moura e Pereça, né, entre outros exemplos. Aqui eu vou pular o soneto, para não me alongar muito mais. Então, a partir desse soneto, né, onde o primeiro verso já anuncia uma maldição, o dia em que nasci, morra e pereça, dia esse que deve morrer, pois foi aí que ele deitou ao mundo a vida, a mais desgraçada vida que jamais se viu. Né? Ele faz esse jogo, né? O mundo é uma perdição e ficou pior quando eu nasci. Né? Esse sentimento de degradação, não é, da humanidade. Mas voltando aos Lusíadas, esse desalento é marcado também em algumas passagens. E aqui merece destaque a estrofe 145 do canto 10º, onde o destino da pátria será vista como um desgosto, como fracassada pela cobiça. Cito o canto. No mais, musa, no mais que a lira tem, destemperada e a voz enrouquecida. E não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho, não dá à pátria, não que está metida, no gosto da cobiça e na rudeza, do austera, apagada e vil tristeza. Questão que também será debatida no episódio do embarque dos navegantes, na voz e pela figura do conhecido velho do Restelo, né, descrito no canto quarto, nos versos de 94 a 104, onde ele diz: mais um velho, d'aspecto venerando, que ficava nas praias, entre a gente, postos em nós os olhos, meneando, 3 vezes a cabeça descontente, a voz pesada um pouco a levantando, que nós no mar ouvimos claramente, com saber só de experiência feito. Tais palavras tirou do esperto peito. A voz que se levantava é a voz da sabedoria, do velho, da antiga tradição, daquele que tem experiência de vida. E nesse caso, suas palavras são carregadas de descontentamento. 3 vezes balança a cabeça, número da consistência e símbolo da perfeição e do equilíbrio, como que legitimando a própria fala enquanto desaprova o que vê. E o que ele proclama? Ó glória de mandar, ó vã cobiça, desta vaidade a quem chamamos fama, ó fraudulento gosto que se atiça com a aura popular que honra se chama, que castigo tamanho e que justiça fazes no peito, vão que muito te ama, que mortes, que perigos, que tormentas, que crueldades neles experimentas. Já que nesta gostosa vaidade, tanto enlevas a leve fantasia, já que a bruta crueza e feridade puseste nome, esforço e valentia, já que prezas em tanta quantidade o desprezo da vida que devia de ser sempre estimada, pois que já temeu tanto perdê-la quem a dá. Ele proclama a efemeridade da vaidade e da fama, esta que cega e que eleva seus admiradores ao fracasso, por não perceber que em meio à cobiça há perigos, há desatenções que podem levar também ao fracasso, há lacunas. Também destaca que aqueles que entregam sua vida à aventura das navegações temem a morte, mas são ensinados a desprezá-las pela pátria. E o que a pátria o devolve? A incerteza, a perda, a morte. Com essas palavras, apresenta o sujeito lírico. Cito: deixas criar à porta o inimigo, por ires buscar outros de tão longe, por quem se despovoe o reino antigo. Se enfraqueça e se vai deitando a longe. Buscas o incerto e incógnito perigo, porque a fama te exalte e te lisonje, chamando-te Senhor com larga cópia, da Índia, Pérsia, Arábia e de Etiópia. Desse modo, enquanto Portugal busca o desconhecido, descuida da própria casa. Tudo isso por buscar a fama. Como afirma Figueiredo, a angústia e a apreensão que Camões atribui à simbólica figura do velho do Restelo é uma condenação da paixão pelo poder e pela hegemonia, em uma profética antivisão das consequências da derrocada do império. Sendo assim,
buscando traçar algumas considerações que não são finais, mas abertas a novos diálogos, é perceptível, a partir dessa análise apresentada, como Luís Vaz de Camões é atual para as reflexões acerca da sociedade portuguesa. Suas reflexões, de certo modo, reverberam pela história de Portugal. Em 1871, por exemplo, nas conferências do Cassino Lisbonense, Antero de Quental recupera, de algum modo, as palavras do Velho do Restelo, quando denuncia os males políticos de Portugal e identifica que, dentre deles, está a expansão ultramarítima, como pode ser lido em suas causas das conferências, causas da decadência dos povos peninsulares dos últimos 3 séculos. Camões, nesse sentido, e no episódio mencionado, antecipa, vislumbra ainda no século XVI o destino da nação reclamado posteriormente por Antero de Quental no século XIX. Muitos foram e são os escritores que, ainda inspirados direta ou indiretamente por Camões, como Fernando Pessoa em sua emblemática Mensagem, né? Almeida Garrett, com a sua obra homônima, Mário Cláudio, né, com Os Naufrágios de Camões, entre tantas outras obras, apenas para citar alguns, mas acrescento a essa lista a nossa querida Teolinda Gerção, que de algum modo, né, também recupera a voz que ecoa, clamando em um período sombrio da história portuguesa, como antes fizera o Velho do Restelo, diante do mar. E aqui falo, especificamente sobre o romance Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo. Nesse romance, ambientalizado no período da ditadura, encontramos a história de uma mulher, Hortense, uma mãe que perde um filho na guerra colonial e, na sequência, o marido que tinha sido convocado para as lutas. Sua voz representa a de todos que, durante mais de 4 décadas, foram silenciados pelo poder do opressor, mas também reverbera o clamor da época camoniana. Em Camões, a voz do velho do Restelo é a voz da sabedoria, expressando preocupações sobre os perigos e os possíveis desastres que poderiam resultar das viagens marítimas. É o símbolo da prudência e da cautela, alertando para os perigos da ambição desenfreada. Representa uma visão crítica em relação aos ideais de glória e expansão que motivam as grandes navegações. Uma voz que serve para contrastar com o espírito aventureiro e heróico de Vasco da Gama, introduzindo uma reflexão sobre as consequências morais e éticas advindas das explorações e das conquistas portuguesas. Já em Hortense, personagem do Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, Teolinda rememora, em certa medida, o discurso a partir de um olhar que se volta para dentro. É a alma de Hortense que chora a saudade daqueles que partiram, a saudade proveniente do luto e da casa vazia, enquanto que o velho denuncia a ida dos jovens à morte, né? E aqui eu até cito um dos nossos pesquisadores do grupo, Teolinda, que é o Reginaldo Alves, ele teve esse olhar por primeiro, né? É, essa comparação. No Paisagem com Mulher e Mar ao Fundo, depois de Hortense receber a notícia da morte do filho, né, depois o marido ser convocado e acaba morrendo também mediante aquela situação, ela tem um momento de revolta, né? E ela vai olhando todas as mães que perderam seus filhos, todas as esposas que perderam seus maridos, as pessoas que perderam seus amigos, familiares e tudo mais. E aí, no início do capítulo 2 nós temos o seguinte fragmento: acordar de noite e lutar contra o mar, impor e sobrepor a minha voz à sua, acima de seu canto, meu grito, mas alto que a sua música, a minha raiva, o meu choro, a minha discordância, atirar pedras, facas, cortar o mar, fechar contra ele todas as portas e janelas, contra o seu infinito a minha finitude, partir o mar como se fosse um espelho. Fim dessa citação. A voz que abrada por meio dessa personagem gerciana representa o espaço da casa desocupada, que se torna lugar e reflexão sobre o tempo percorrido, a solidão das mulheres e das crianças diante do mar, à espera dos seus que partiram, para o cumprimento do serviço em prol da expansão e defesa da colônia. Enfim, o ideal dos mares é uma ilusão em meio ao desconhecido.
Não é uma idealização que posteriormente poderia até ser considerada romântica. Sabemos que o sonho das grandes conquistas chega a ser realizado, mas às custas de grandes perdas e de muitas vidas, e de uma consequente decadência que será notada, particularmente no século XIX, pelo grupo do Cassino Lisbonense. Ao fim e ao cabo, a vanglória de mandar se reflete e se apoia em sapatas de areia, constituída pela cobiça, pela busca da fama e pela ostentação. Enquanto as raízes mais profundas de sustentação do país, que são as vidas de tantos portugueses, guerreiros navegadores, foram perdidas. Famílias despedaçadas, amantes que esperam seus amores que jamais voltariam, mãe à espera de seus filhos e tantos outros que também esperaram por amigos, pais, vizinhos e os mais diversos representantes de papéis sociais e pelos mares e terras se perderam. Ó vã cobiça! E aqui eu findo agradecendo a presença de vocês e de quem está nos assistindo nesse momento. Obrigado. Mais uma sessão dedicada ao nosso Camões e, acima de tudo, à literatura em geral, porque tivemos aqui, assim, os diálogos de Camões. Não é por acaso que Camões, de facto, é especial, dizia o Eduardo Lourenço. As outras nações destacam os seus autores, mas esta parece identificar-se com ele, não é? Sim. Portanto, essa identificação entre livro, autor e país, não é? De algum modo, do ponto de vista do imaginário, faz com que Camões surja, apesar de todos serem, no fundo, cristalizações da cultura hipercodificado, tudo isso nós sabemos da literatura, mas cristalizações que dão conta das coordenadas do tempo, Camões consegue isso e consegue fazer a ponte entre a anterioridade e a posterioridade, porque organiza o nosso imaginário do ponto de vista de uma constelação e de uma cronologia, oferecendo a quem vem depois, não é? E se temos um autor, ou se temos uma autora que o desarruma na cidade de Ulisses, não é? Escavando esse imaginário que nos liga a uma anterioridade. Temos um Gonçalo M. Tavares que faz aquele percurso delirante por uma série de diálogos, e temos o António Quadros de Moçambique e Portugal, um autor que está injustamente esquecido, que continua os Lusíadas com as famosas quibíricas, Sim, não é? verdade. Fornecem matéria para o delírio de Jorge de Sena, não é? Aquele prefácio delirante sobre, enfim, as origens do livro, que realmente nos fascina. E, de facto, a importância é tal que ele se coloca no centro da paródia na literatura. Paródia no sentido da Linda Hudson, Sim. que fala Linda Hudson, não é? Portanto, das revisitações sucessivas. Um autor de que pouco se sabe em termos biográficos, há 7 documentos que estão na Torre do Tombo, não se conhece mais nada, de que pouco se sabe, teve várias biografias, notáveis biografias, aliás, que saíram recentemente e que celebram, digamos assim, o que é possível celebrar de informações, no fundo, indiretas, etc. Temos uma comissão, naturalmente, mas acima de tudo nós estamos a celebrá-lo por toda a lusofonia, o que é uma coisa. E o Márcio foi um dos obreiros da evocação de Camões do lado lá. Portanto, ouvi-lo é lembrar esse imenso diálogo em que Camões surge entretecido, não é? Numa tapeçaria que nem a Penélope conseguiria desfazer, refazer, etc. Não é? Portanto, e gostei muito de ouvir, portanto, não tenho nenhuma questão a colocar, a não ser saudar o modo como nos
como nos traz Camões na sua perspectiva, na perspectiva provavelmente em que vai ensinar aos alunos, e em que, portanto, vai cultivando esta memória e esta figura da cultura portuguesa tão importante e tão significativa. O lado crítico de Camões em relação à sociedade, em relação também ao poder da Igreja, que era absoluto. A Igreja tinha mais poder que o Estado. E ele desmascarou tudo isso e criticou tudo isso e realmente viu o lado negativo da colonização muito antes de a sociedade em geral, a nível mundial, não só português, ter noção disso. E o grande império, o maior império dos tempos modernos foi o inglês. E também tem demorado a ver The Empire Strikes Back. Há um artigo que eu li muito interessante, em que os nascidos nos terrenos, nos países colonizados, começarem a ver o seu próprio lado e a fazer ouvir a sua voz, contra a colonização, obviamente. E Camões tem a noção disso. Ele, Fernão Mendes Pinto também, na Peregrinação, mas Camões faz isso de uma maneira muito natural. Os Lusíadas é um oceano que vai fluindo com uma simplicidade aparente e com uma facilidade realmente que é a inspiração e que nos arrebata, porque no fundo é tão fácil de ler e de entender e é tão mal ensinado nas escolas. Os alunos odeiam porque não percebem nada, porque não lhes é explicado, porque, enfim, eu acho que todo o sistema de ensino falhou aqui no nosso país, e devíamos dar conta disso de uma maneira muito mais ativa do que estamos a fazer. Vão demorar décadas a chegarmos a uma visão mais correta da cultura e do ensino da cultura e da literatura. Mas eu gostei imenso da conferência do Márcio, porque ele realmente, eu estou tão de acordo com a perspectiva dele, e devo dizer que não tive a menor noção, não pensei nunca em Camões quando estava a escrever a paisagem, mas era o sentimento geral do país, que tinha vivido 40 anos amordaçado, na expressão do Mário Soares, não é? de Portugal Bayonnais, em que era impossível falar, em que havia censura, em que os jornais nem podiam dizer que as pessoas se tinham suicidado, diziam que foi acometido por uma doença súbita e mortal, que é para mostrarem que a ditadura não era o melhor dos mundos. E não pensei em Camões, mas era esse sentimento de revolta sempre calada, porque na altura ninguém falava publicamente daquilo que sentia. Houve toda uma revolta abafada na sociedade, porque quem acusasse a ditadura ia para a prisão e muitas vezes morria no Tarrafal e, enfim, nós sabemos o que se passou na ditadura. Portanto, não era possível haver um pensamento diferente, havia o pensamento único que nos era imposto e nós supostamente tínhamos de aceitar, mas no fundo não aceitávamos. Portanto, na altura eu pensei na atualidade. E pus-me no papel de uma mulher que perde um filho, que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na vida, na guerra, e depois a hipocrisia do país, dando medalhas e condecorações póstumas, etc. Mas quem perde um filho perde alguma coisa, perde
um valor único, não há outro filho que se substitua, como se pensa na guerra, este morreu mas vem outro no seu lugar e o que importa é a finalidade, o que importa é ganhar a guerra, e continuamos nisto, porque eu acho que a espécie humana não aprende nada, agora estamos outra vez num mundo de ditaduras onde só há guerras e mortes e não se vê fim a isso, não se vê racionalidade, vê-se loucura. E, de facto, faz sentido falar contra isso. E Camões, muito antes de nós, previu, como disse também o Márcio, previu toda a revolta que viria, que necessariamente viria. E o Velho do Restelo também, além de ser a visão do próprio Camões, também é a visão de uma parte da sociedade que não era cega e via os prós e os contras, e via que, no fundo, tudo se fazia por ganância e por imperialismo, por vontade de dominar os outros e enriquecer à custa deles. Não é? E, de facto, nós tivemos depois 60 anos em que éramos o país mais rico da Europa, mas no tempo de Dom Manuel I já se importava a crédito o milho que vinha da Flandres para fazer pão, porque havia fome em Lisboa, na altura de Dom Manuel. Portanto, foi sempre tudo tão mal gerido, tão mal pensado, e foi um descalabro, realmente, foi um erro, e foi um recuar na evolução normal que as coisas teriam. Claro que podemos pensar, pois, mas houve contactos, mas abriu-se a mentalidade, mas contactámos com outros povos, mas nunca em pé de igualdade. Eu acho que a coisa mais importante ainda foram as plantas que vieram de um lado para o outro, os conhecimentos que nós aceitámos dos outros que estavam mais avançados que nós, por exemplo, dos remédios, das drogas da Índia, não é? Que vinham de lá, e a medicina também progrediu, enfim, houve muita a astronomia, houve muitas coisas, a navegação, muitas coisas progrediram, mas a guerra também é uma oportunidade para muitas coisas progredirem e para muita gente ganhar dinheiro com ela. Portanto, no fundo, em Camões está lá tudo. Não é? E o que eu mais admiro pessoalmente é a poesia que, contra tudo, está lá sempre e que torna a obra tão genial e tão apetecível de ler. E a mim entristece-me pensar que tantos jovens não a querem ler.